Aí, nesse caso aqui, nós vamos ter uma situação distinta. Eu tenho agora, vai ser drenagem, né? Então, dá uma olhada aqui. Pode clicar, por favor. Vamos fazer o filminho, aí eu já explico para vocês verem. Clicou. Olha lá, é fluido não molhante deslocando o fluido molhante. Olha, é o ar invadindo o baldinho da Mara lá, né? Deslocando a água. Olha aqui. Ele está procurando os poros maiores. É fácil a gente ver, olha lá, o poro maior, chegou aqui embaixo. Embaixo a saída não são poros menores, todos são pequenos, então ele vai ter a oportunidade de ficar invadindo lá em cima vários outros poros, até que ele consiga passar naquele poro menor, porque como ele é um não molhante, ele quer andar pelos poros maiores. Então você está vendo, ele está continuando invadindo. Na hora que ele sair aqui embaixo, para o movimento no resto. Olha lá, quando ele rompeu lá embaixo, não precisa fazer mais simulação, por quê? Deu alívio de pressão e deixamos um monte de água irredutível para trás. Bonitinho, né? O mesmo modelinho a gente simulou com movimento para um lado e para o outro, e a gente tem situações de distribuição de fluidos distintos, simplesmente porque eu faço de um lado imbibição, no outro drenagem. Tá? Então, vocês têm que ter em mente, a gente gerou fase residual. Quando eu for trabalhar com água e passar alguma coisa para tentar tratar, eu vou tentar fazer uma coisa que é fisicamente improvável. Não vou conseguir fazer a água passar por poro bloqueado. Então, eu quero fazer um produto tratar bastante um cara onde não tem acesso. No caso mesmo de remediação, a dificuldade nossa sempre vai ser a acessibilidade. E mais do que isso, é importante que vocês tenham em mente que quando você for fazer uma remediação, a massa do que você tem que tratar, a massa assim, total comparado com a quantidade que você tem no solo, ela está na fase residual. Eu já vi muita gente vai fazer o cálculo de quantidade de oxidante que tem, e ele calcula, sei lá, o que tem, o que o solo consome, calcula o que o carbono orgânico consome, o quanto a fase dissolvida consome. E aí você esquece da fase residual, né? Eu conheço alguém que já fez assim, não vou dedurar não, mas eu conheço. Tá, mas muita gente faz isso. Por quê? A fase residual, quando você calcula, se você pensar que a fase residual, você chutar 20% do volume de poros, se eu tiver uma sala, sei lá, de 100 metros cúbicos, né? Ou uma área contaminada de 100 metros cúbicos na fase residual, e que seja 30% a porosidade, então eu tenho 30 metros cúbicos de espaço de poros, não é isso? Se eu falar 20% disso, são 6 metros cúbicos de produto. Faz uma estequiometria para você oxidar 6 metros cúbicos de qualquer coisa, você vê quantas toneladas de oxidante você vai precisar. Ela é muito, muito superior à massa de fase dissolvida. A fase dissolvida é trivial perto do que você tem que remediar de fato. Tá? A nossa remediação, o que acontece? O Neil vai falar mais, eles vão falar mais para vocês. Eu consigo fazer uma remediação nas bordas da fase residual, porque o produto está atingindo nas bordas e começa a ter uma certa colmatação e uma diminuição de permeabilidade. Eu praticamente bloqueio a fase residual. Aquelas gotinhas de fase residual ficam bloqueadas. Mas existe concentração que está passando por difusão por essa fase que comatou ao redor da fase residual. Então, sempre vai ter concentração no lugar que a gente remediou fase residual? Vai sempre ter. Não tem salvação. Vai ter que monitorar sempre? Vai. Monitorar só 2 anos para ser teste é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque aquela concentração está baixa, mas é bom olhar. Né? Porque você não tem certeza, se a difusão for muito lenta, pode demorar 10 anos. Difusão é um processo extremamente lento. Tá bom? Vamos lá, clica fora, por favor. Bora. Pode clicar. Tá bom, tem que acabar logo. Esse aqui é só mais um exemplo para vocês de imbibição. Só fez um poro com um volume diferente, só para vocês verem a variação. Olha lá, como ele está na parte maior, ele demora muito. Isso aqui vocês podem ver com mais detalhe, assistir também lá no meu curso. Ele vai ter uma divisão e vocês vão ver a invasão. Se o poro variasse, na verdade a gente variou o raio desse aqui de diâmetro menor, só para a gente ver que a invasão passa a ocorrer pelo outro lado. Tá? Esse, olha lá, tá vendo? Aqui abriu tanto o coisa que ele não consegue invadir. Vê se consegue clicar na direita, vê se bota o mouse na direita lá, na direita da tela. Aí, pode clicar fora e ver se vai.
Clica. Pode clicar. Paciência, calma. Eu posso contar uma piada, cantar para vocês aqui até que... Às vezes, a gente tentou, eu fico tentando fazer isso, você não tem ideia do trabalho que dá para montar essa apresentação. Fala. Meu nome é Carlos, bom dia a todos. É o seguinte, quando você tem um poço, seja de monitoramento ou bombeamento, e você tem um óleo, que pode ser petróleo, num reservatório que você injeta água de um lado e força esse petróleo para esse poço. Você quer produzir alguma coisa e não remediar, mas pode ser a mesma coisa. O filtro, por onde a água ou o produto vai passar, ele fica em que ponto no poço? Você pode colocar em várias posições, porque tem capilaridade, tem a molhabilidade, você tem que conhecer bem o fluido, o solo, para você não perder muito tempo na remediação. Queria que você comentasse um pouco o poço e tudo que você falou até agora, que é muito importante. Obrigado. Seguinte, quando você vai fazer uma remediação, no nosso caso, o filtro, como as ranhuras do filtro elas vão ser superiores em geral ao tamanho do material, não tem problema. Como a maior parte dos poços que a gente usa é de material plástico, exceto se a gente tiver um solvente que vai dissolver o PVC lá, o óleo é o molhante do material em relação à água, do material do filtro. Então, o óleo tende a entrar facilmente no poço. O que a gente tem que fazer é o seguinte: você está falando de ELNEPO, você tem que concentrar, você tem que fazer com que o seu filtro seja suficientemente grande para a maior elevação da sazonal e até a menor elevação sazonal mais o rebaixamento. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter o monitoramento da variação do nível da água e depois ver o rebaixamento. O rebaixamento que você precisa depende de um teste de bombeamento ou de um teste de condutividade hidráulica que você tem no local. Se a condutividade é muito baixa, o rebaixamento é muito maior. Então você precisa de um filtro um pouco mais baixo e de poços mais próximos. Se a condutividade hidráulica é alta, o rebaixamento é muito pequenininho. O raciocínio é simples. Você pegar um canudinho assim, botar num negócio que tem uma condutividade baixa, você chupou, seca o negócio, não é isso? Porque não consegue transmitir água para dentro do poço tão rapidamente. Então o cone é muito fundo. Se você tem uma condutividade hidráulica muito alta, você puxa e a água vem, você não consegue rebaixar. Então você não precisa de muito filtro, não vai fazer diferença para você. Quanto de filtro, só precisa fazer o teste e calcular. E dentro da zona onde varia a fase livre. É basicamente isso, tá bom? Para petróleo é a mesma coisa, só que petróleo é diferente, porque no petróleo o filtro fica dentro do reservatório, né? Então você está procurando onde tem a concentração de óleo, então o máximo de filtro que você puder lá. Só que lá não tem o poço de petróleo. O vaqueiro, já aprendi muito lá com o vaqueiro. Não tem nada a ver com o nosso poço. É um poço diferente. Então não dá para falar em filtro como a gente fala em poço de água. Tá bom? No reservatório é outra coisa.